do credor. A chamada mora creditoris ou mora credendi. Chamada mora creditoris ou mora credendi. Muito bem. Quando se trata de mora do credor, há um dado relevante aqui, importante, que, aliás, eu estou escrevendo um artigo em coautoria com um orientado meu, que não está assistindo essa aula, mas deveria estar assistindo essa aula, e sobre extinção de compromisso de compra e venda no caso da pandemia e seus efeitos jurídicos. E ele fez a primeira parte e eu estou fazendo os ajustes do artigo. E tinha uma discussão lá, muito interessante, e que a dimensão que eu quero dar agora para vocês é talvez uma das dimensões mais importantes das relações contratuais com créditos e débitos. É uma dimensão que ela é absolutamente essencial para a compreensão da mora do credor. Ela é uma dimensão que implica várias outras coisas no sistema jurídico. Em várias hipóteses que você está estudando responsabilidade contratual, isso que eu vou dizer agora vai ter aplicação. A mora do credor não é óbvia, o texto de lei não é óbvio, só que esta compreensão que eu vou dar a vocês é essencial para o entendimento do sistema como um todo. Eu disse a vocês, na mora do devedor, artigo 396, artigo 963, que sem culpa não há mora do devedor. Acho que isso ficou bastante claro para vocês, que sem culpa não há mora do devedor. Sem culpa não há mora do devedor. Problema. Quando o sistema trata da mora do credor, a mora credendi ou creditoris ou accipiendi, o sistema não exige culpa para que se configure a mora do credor. O credor estará em mora, ainda que sem culpa. Aqui é o pulo do gato. Isto aqui é importantíssimo. Depois vocês vão ler esse meu artigo, vai ser publicado junto com o Alexandre no Migalhas, Migalhas Edilícias. Aqui é o pulo do gato. A mora do credor não exige culpa. O credor, mesmo sem culpa, estará em mora. Vamos imaginar, então, que Simão deve o cavalo a Henrique, ao jovem Henrique Zollner, o homem do século XIX. E Simão deve o cavalo a Henrique, e Simão, no dia 1º de junho, com o início do desconfinamento, vai levar o cavalo até a casa de Henrique, que reside no Planalto Paulista. Henrique não está lá para receber o cavalo. E por que Henrique não está lá se nós marcamos 1º de junho a entrega do cavalo? Posso imaginar duas hipóteses. A primeira, e mais provável, é que Henrique, com o fim do desconfinamento, resolveu fazer uma grande comemoração com os colegas franciscanos e tomaram todas, isso chama-se porre, e está bêbado em alguma calçada paulistana, desmaiado em coma alcoólico. E Henrique não estará lá na casa dele para receber o cavalo. Nessa hipótese, vocês claramente vão dizer: Henrique está em mora, culpa do credor, porque bebeu todas e não recebeu o cavalo. Esta hipótese não gera para os senhores nenhuma dúvida e nenhum problema. E as consequências da mora serão as do artigo 400. Agora, segunda hipótese. Eu vou levar o cavalo a Henrique. Henrique não está em casa. E por que Henrique não está em casa? Porque Henrique estava esperando acabar o confinamento para fazer um exame urgentíssimo. Então, ele teve uma questão de força maior. Ele não podia estar em casa por uma razão alheia à sua vontade. Ele precisou sair de casa. E não recebe o cavalo. A gente pode até imaginar que Henrique quebrou o pé e estava no hospital enfaixando o pé nessa hora. Sem culpa do devedor. Sem culpa do credor. Nesta hipótese, a tendência dos senhores é dizer: bom, se Henrique não estava em casa porque bebeu, mora de Henrique, mora do credor, artigo 400. Se Henrique não estava em casa porque machucou o pé e precisou operar, força maior. Logo, Henrique não está em mora. Errado. Henrique está em mora mesmo nas hipóteses em que Henrique não tem culpa. Peraí, Simão, por que isso? Então agora vem o pulo do gato.
o sistema tinha que fazer uma escolha de Sofia. Uma escolha difícil. E por que ele tinha que fazer a escolha, uma escolha difícil? Não, Ramsés, aqui não é o devedor. O devedor estava no lugar no dia certo. Sim. O devedor foi na casa do credor onde tinha que cumprir no dia certo, na forma certa. O devedor não fez nada errado. Só que o Henrique estava, o Henrique estava enfaixando o pé no hospital. Por que eu queria ver se vocês podem chutar essa daqui. É difícil. Por que os senhores acham que se eu, Simão, devedor, estive lá para cumprir a minha obrigação, fiz tudo direitinho, e o Henrique não está lá para receber o cavalo, sem culpa, porque está enfaixando o pé, por que vocês acham que o Henrique vai entrar em mora de qualquer maneira? Ramsés, aqui não favorece o adimplemento? Não. Se o devedor já tivesse em mora, Vitor, daqui a pouco eu falo disso, tá? Por que, Ramsés, então, que o devedor não teve culpa, o credor não teve culpa, mas o sistema imputa ao credor a mora, mesmo sem culpa? O Ramsés foi perfeito. O devedor não tem culpa. E se o devedor não tem culpa e o credor também não tem culpa, alguém precisa pagar o pato. O que é pagar o pato? Responder pelos prejuízos. Vamos lá. Simão vai até a casa de Henrique entregar o cavalo. Henrique não está lá porque está no hospital, porque quebrou o pé. Simão vai ter que pegar o cavalo, levar de volta para sua casa, alimentar o cavalo por mais alguns dias, pagar veterinário para o cavalo, contratar novo caminhão e levar o cavalo outro dia para entregar a Henrique. Nós temos uma despesa que Simão teve sem ter culpa. Mas Henrique também não teve culpa, Simão. Então por que a gente não divide as despesas meio a meio? Porque o sistema jurídico brasileiro é baseado num princípio que eu queria que os senhores escrevessem aí, que é a segunda regra de ouro das obrigações, que agora surge com toda clareza. Entre aumentar a responsabilidade de Simão devedor, que não teve culpa, ou transferir essa responsabilidade para Henrique, que também não teve culpa, o sistema transfere para Henrique, que também não teve culpa. Porque nós estamos num clima de favor debitores. Parabéns a todos que escreveram. E num sistema de favor debitores, o credor responde sem culpa. O credor responde sem culpa porque o devedor também não teve culpa. Então, reparem, evidentemente, se a culpa fosse do devedor, a mora é do devedor. Não tem essa discussão. Agora, aqui nós temos um problema. O devedor não teve culpa alguma e o credor também não teve culpa alguma. Quem paga a conta? O credor. O credor paga a conta. É isso que o Alexandre Gomide não entendeu, que eu queria que ele assistisse essa aula para eu explicar para ele com relação ao compras de compra e venda. Pandemia. Pandemia, meus amigos. Pandemia. Existe uma obrigação de fazer. Sim, existe uma obrigação de fazer. E essa obrigação de fazer não vai ser feita. Construir a obra. Porque nesse momento, confinamento, 90 dias, a obra vai ficar paralisada. Paralisada. Porque a saúde pública não permite aglomeração. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Haverá um atraso na entrega da obra. Esse atraso é imputável ao credor? Não, o credor não tem culpa, que é o adquirente. Esse atraso é imputável ao devedor? Não, o consultor não tem culpa, porque é a força maior. Eu, devedor, posso resolver a obrigação. Posso dizer, você não tem culpa, você não me paga perdas e danos, mas esse contrato não me interessa. Porque a mora do credor independe de sua culpa. Porque a mora do credor independe de sua culpa. E aí, eu, sendo credor da unidade, posso dizer, não tenho mais interesse no contrato pela força maior. E o devedor vai dizer, mas eu também não tive culpa, Simão. Eu não tive culpa porque eu, incorporador, não podia construir o prédio. Eu sei, mas você não teve culpa, eu não tive culpa, mas a mora não exige culpa. Então, nesse ponto, eu posso ter a resolução contratual. É só para mostrar para vocês que a resolução contratual é possível, mesmo se nenhuma das partes teve culpa. Porque sem culpa, aí nessa hipótese, eu teria uma situação de fortuito ou força maior suficiente para o consumidor dizer que perdeu interesse pelo contrato. Isto não é exatamente muito simples, isso é controverso. O Alexandre entende, por exemplo, que o fato de ter ocorrido uma força maior não inviabilizaria ao comprador dizer, mas eu não quero mais a unidade pelos 90 dias de atraso. O problema é que numa relação de consumo, eu vejo com clareza que os riscos da atividade têm que ser imputados em maior medida ao fornecedor, que é o consumidor. De qualquer maneira, fica essa nota. O credor entra em mora
ainda que sem culpa. O credor entra em mora, ainda que sem culpa. Portanto, a culpa é elemento fundante da mora do devedor. O elemento fundante da mora do devedor. Artigo 396. O credor entra em mora para que não haja sobrecarga ao devedor, em razão do favor debitores. Portanto, se Henrique não recebe o cavalo por fortuita ou força maior, ou por culpa de Henrique, isso é irrelevante. Henrique estará em mora. E se estiver em mora, haverá, portanto, um aumento da responsabilidade do credor, porque a mora creditores implica uma redução da responsabilidade do devedor. Anotem aí, a mora creditores implica uma redução da responsabilidade do devedor. Explico, Gabriela. Se não teve culpa o devedor e não teve culpa o credor, porque a pandemia gerou um atraso na obra, um atraso por conta do confinamento, um atraso porque a obra não podia prosseguir, já que havia uma restrição de saúde pública, a aglomeração de pessoas. Isso é plenamente possível e, portanto, o credor, que é credor da unidade e devedor do dinheiro, não pode chegar e exigir perdas e danos da construtora pelo atraso, porque o atraso não é culposo. Mas o fato de não haver culpa de lado a lado permite a resolução do contrato para a parte mais fraca, que nessa hipótese é o consumidor. O consumidor pode dizer: eu não quero mais por causa desse atraso. Ele não pode dizer: eu não quero mais, se me paga perdas e danos, construtora, porque culpa não houve, já que o inadimplemento é sem culpa, é a força maior da pandemia. Mas obrigar o consumidor a manter o contrato não faz menor sentido, porque ele é a parte mais fraca. É uma aplicação direta do favor debitores. Professor, também não tem relação com a boa-fé objetiva, já que o devedor agiu conforme dele era esperado? Gabriel, aí eu preciso te dizer uma coisa importantíssima, Gabriel. Importantíssima. Há hoje em dia uma superdimensão da boa-fé. E a boa-fé acaba aplicada para tudo. É que você não precisa aplicar a boa-fé, Gabriel, para chegar à mesma conclusão que chega pelo favor debitores. Repara, trazer a boa-fé aqui é algo que não está errado, mas é algo inútil. Porque no fundo, o que nós estamos tratando aqui, Gabriel, isso é muito importante sua pergunta, viu? É categoria jurídica dura. Não precisa de princípio. Basta dizer: pelo favor debitores, a situação do devedor não pode ser piorada, acrescida, onerada, e, portanto, o credor responde sem culpa. Eu não preciso invocar a boa-fé. Da mesma forma do consumidor, eu não preciso invocar a boa-fé. Se depois o devedor atrasar na nova data, lugar acordado, ele responde por perdas e danos, daqui a pouco eu respondo isso. É claro que se houver uma nova data, pode haver uma nova mora do devedor. Então, o devedor liga e fala assim: credor, não consegui entregar o cavalo. Não, porque você não estava em casa. Não. Então, daqui a uma semana eu vou entregar. Tá. Daí o credor espera e o devedor não aparece. Claro que pode haver mora nessa nova data vencida do devedor. Pode sim haver mora com todos os seus consectários. Quem quer falar? Não, eu ia fazer uma pergunta, professor, de um contributo casuístico. Posso falar? Pode. Eu não vi ainda. Viu, Marcelo? Depois você tomou de assalto o curso e até convidando pessoas sem minha autorização, agora você pode falar tudo, você está autorizado. O Marcelo, tenho certeza que só engrandece aqui o nosso curso, já que é nosso, então eu posso convidar. Eu ainda não vi caso de atraso de construtora, até porque aqui em São Paulo foi considerada atividade essencial a construção civil e, grosso modo, as obras continuaram. O Marcelo está fazendo você prosseguir. O fato de São Paulo ter considerado serviço essencial as obras continuarem, se a construtora, para o bem dos seus funcionários, entendendo que é uma questão de saúde pública, que a pandemia mata, quisesse suspender as obras, ela poderia? Ou seja, não estou dizendo que ela é obrigada a suspender. Ela poderia? Supondo que o Dória tivesse aprovado aquela regra, como ele aprovou e desaprovou no minuto seguinte, que o escritório de advocacia podia abrir no meio da pandemia. Lembra aquele sábado que surgiu a regra e dessurgiu no dia seguinte? O professor Simão poderia dizer assim: apesar da regra do Dória, no meu escritório ninguém volta. Como, aliás,
ninguém voltou até hoje, nem voltará semana que vem, e provavelmente não voltará junho, mas ainda estou pensando nesse detalhe do mês de junho. Então, eu te pergunto, Marcelo, se as construtoras disserem ninguém volta, mesmo em São Paulo tendo permitido que se prosseguisse, ela pode ser imputada a responsabilidade civil por isso? Então, aí a gente tem que lembrar que o contrato tem um prazo, e aí nesse caso, lendo do dispositivo, eu acho que o consumidor vai ter a opção de resolver o contrato. Resolver, com certeza, estamos plenamente de acordo. E tem direito a construtora de parar a obra, mesmo o decreto estadual permitindo que ela prossiga, que é uma questão de força maior, mas tem o consumidor de resolução, estamos de acordo. Mas você acha que o consumidor poderia dizer, como em São Paulo não era atividade essencial, esse atraso é imputável a você, que você optou por não prosseguir a obra e, portanto, você teve culpa nesse atraso? Não, esse argumento não para em pé. É a saúde pública. Apesar de também não aplicar para um lado, não aplica para o outro. Eu acho que aqui é uma questão mínima de força maior e etc. Mas o que eu ia trazer, na verdade, é um caso um pouco diferente, não é da mora do credor, é a suspensão do pagamento das prestações do imóvel. Em pelo menos 2 casos de um dos empreendimentos que eu advogo, juízes deram liminar para suspender os pagamentos das parcelas durante a pandemia. A construtora, teoricamente, não está ciente oficialmente dos casos, mas como a gente acompanha, eu já avisei, e, enfim, eles ficaram todos estarrecidos, porque vai contra tudo que a gente tem defendido doutrinariamente, mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, do artigo que não está pronto ainda, que o Gomide devia estar assistindo essa aula e não está assistindo, se ele tivesse me pouparia a conversa, mas eu quero mostrar para você, Marcelo, o que eu escrevo aqui nesse artigo. Ai, ai, deixa eu projetar a tela aqui. Essa pandemia foi muito produtiva em termos de artigos, foi uma beleza. Veja aí, Marcelo, se dá para ler o que está escrito em vermelho. Se der para ler, lê em voz alta para mim, por favor. Dá para ler? Se você conseguir dar um pequeno zoom, ajuda. Tá, então, peraí, vou dar um grande zoom. Há um dado relevante nesse debate. As questões pessoais... Que acresci em vermelho, né? Porque em preto foi o Alexandre. Eu acresci isso, Há um dado relevante nesse debate. As questões pessoais do devedor, seu empobrecimento, sua doença, sua perda de capacidade física ou psíquica, não são admitidas como força maior para fim de exoneração de responsabilidade. Se assim fosse, cada devedor que fica desempregado, seja por conta da pandemia ou outra razão qualquer, poderia simplesmente deixar de pagar todas as suas dívidas, em razão do empobrecimento. A crise econômica não é motivo de força maior para exonerar o devedor da sua obrigação de pagar o que deve e o fazer, construir a obra. Pode ser suspenso sem penalidades pelo período do confinamento. Eu vou ler aqui a decisão, peraí, que saiu. Ou seja, o fazer pode ser suspenso por conta da pandemia, o dar não pode ser suspenso. Então, na verdade, essas decisões acabam sendo justiça Robin Hoodiana. Marcelo, deixa eu só prosseguir aqui, que eu tenho 20 minutos, eu preciso realmente acabar a mora do credor. Mas faz a leitura, depois a gente faz a leitura disso, tá bom? Deixa eu só acabar a mora do credor para eles. Combinado. Bom, para acabar a mora do credor, eu tenho que trabalhar com vocês o artigo 400. Só que o artigo 400 é aquele artigo que eu explico todo e a gente lê depois. Então, vamos lá. Artigo 400. Quais são as consequências da mora do credor? Primeira consequência da mora do credor. O devedor só responde pelos prejuízos que causar por dolo. O devedor só responde pelos prejuízos que causar por dolo. Ou seja, o devedor não responde pelos prejuízos que causar por culpa, só por dolo. Só pelos prejuízos que causar intencionalmente. Então, se Simão deve cavalo a Bruna, e Simão esquece a porteira aberta e cavalo foge, estando a Bruna credora em mora, Simão não responde pela fuga do cavalo, porque ele esquecer a porteira aberta é culpa em sentido estrito. Simão só responderia se dissesse, vou matar o cavalo de fome, porque daí é dolo.
Então, primeiro efeito da mora do credor. Primeiro efeito da mora do credor. A responsabilidade do devedor é só por dolo, prejuízos causados com intenção e não por culpa, não por negligência e não por imprudência. A segunda consequência da mora do credor, é a consequência da responsabilidade pelas despesas com a conservação da coisa. A segunda consequência da mora do credor é o pagamento das despesas com a conservação da coisa. Simão foi entregar cavalo para Henrique. Henrique não estava lá para receber o cavalo. Simão leva o cavalo de volta. Simão alimenta o cavalo. Simão tem gastos de veterinário com o cavalo. Simão tem gastos de vitamina com o cavalo. Simão cobra de Henrique, credor em mora, cobra de Henrique, credor em mora, essas despesas. Despesas com a conservação da coisa podem ser traduzidas, na parte geral, por benfeitorias necessárias. Por benfeitorias necessárias. Então, a segunda consequência é que a obrigação se acresce a obrigação do credor, porque ele responde pelas despesas de conservação da coisa ou pelas chamadas benfeitorias necessárias. Não, só pelas necessárias, que são de conservação da coisa. Se o devedor realizar, Arthur, benfeitorias úteis, não está no escopo da regra a responsabilidade do credor. Não está no escopo da regra a responsabilidade do credor. Então, eu quero ler para vocês, vamos falar para a Bruna ler para vocês. Bruna, lê por gentileza, bom dia, minha querida, lê para eles a primeira parte do artigo 400 do Código Civil. Eu até deixei aqui sombreada a primeira parte e para onde tem a palavra conservá-la. Por favor. Bom dia, professor. Bom dia a todos. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. É só essa parte... Repara, Bruna, o verbo. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade. É um português dos mais lindos, né? Subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade. Se subtrai o devedor isento de dolo, ele só responde por dolo e não por culpa. As pessoas que leem mal o português entendem que ele não responde pelo dolo, porque está escrito isento de dolo, mas subtrai a responsabilidade do isento de dolo. Logo, ele só responde por dolo. Em ordem direta, essa frase quer dizer: a mora do credor implica responsabilidade do devedor apenas por dolo, quanto à conservação da coisa. Apenas por dolo, quanto à conservação da coisa. Segundo efeito da mora, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. Aí, respondendo ao Arthur, as responsabilidades são pelas benfeitorias necessárias e não pelas úteis. Agora, a última parte do dispositivo é a mais complexa de todas. E eu deveria, e vou fazer isso aqui, inserir um slide aqui, para eu poder, nesse slide, redigir como se fosse uma lousa e mostrar uma coisa para vocês aqui. Quando eu estou diante de um contrato de compra e venda, vamos abrir aqui os slides como se eu estivesse na lousa na sala de aula. Quando eu estou diante de um contrato de compra e venda, eu tenho duas partes, comprador e vendedor. O comprador e o vendedor têm prestações distintas. Qual é a prestação do comprador? Entregar dinheiro. Qual é a prestação do vendedor? Entregar a coisa vendida.
Se isto fica claro para os senhores, que a compra e venda é um contrato bilateral com prestação e contraprestação, eu pergunto aos senhores, quem aqui nesse contrato é credor e quem aqui nesse contrato é devedor? Por favor, me respondam aí no chat, quem na compra e venda é credor e quem na compra e venda é devedor? Quem que é credor e quem é devedor? Ambos são ambos, diz o Gabriel. Os dois, diz a Maria Eduarda. Foi exatamente a aula que eu dei na obrigação de dar coisa certa, que eu disse, em contratos bilaterais, o comprador e o devedor são o comprador e o vendedor, por exemplo, são simultaneamente credores e devedores. Então agora vamos pôr aqui em vermelhinho. O comprador, ele é credor de alguma coisa e o comprador é devedor de alguma coisa. Digam, por favor, vocês. O comprador é credor do quê, meus amigos? O comprador é credor do quê? Digam aí no chat. Credor da coisa e devedor do dinheiro. Perfeito. Credor da coisa e devedor do dinheiro. Perfeito. Já o vendedor, ao contrário, ele é credor do dinheiro e devedor da coisa. Então, aqui eu vou contar a historinha agora para vocês guardando esta ideia de bilateralidade contratual. Vou contar a historinha para vocês para explicar a parte final do artigo 400, que é uma parte complexa, que é uma parte difícil, que é uma parte chata. Simão compra, eu vou dar um exemplo bem de manual para não dificultar a vida dos senhores. Uma saca de café de Bruna. E essa saca de café de Bruna vale R$100. Então, pelo contrato, Simão paga a Bruna pela saca de café R$100. Bruna não recebe o café. Se Bruna não recebe o café, não importa se por culpa ou sem culpa, mas Bruna está em mora. E se Bruna está em mora, ocorre a incidência do artigo 400 do Código Civil. Então, reparem agora no meu pequeno esquema de lousa. Bruna vende, compra de Simão um café por R$100. Bruna não recebe o café e Bruna está em mora. Ocorre que, na semana seguinte, Simão vai fazer entrega de café à Bruna. E quando Simão vai fazer a entrega de café à Bruna, nós temos, numa primeira situação, o seguinte: o preço do café caiu e a saca hoje vale apenas R$80. Esta é a primeira situação. Na segunda situação, na semana seguinte, quando Simão vai fazer entrega de café à Bruna, o preço da saca subiu. E a saca hoje vale R$120. Nas duas hipóteses, Bruna está em mora por não receber o café na data avançada. E nas duas hipóteses, o preço do café oscilou. Nas duas hipóteses, o preço do café oscilou. Eu vou explicar o que ocorre e vou ler com vocês o artigo 400, que é hermético, difícil. Se o preço do café caiu, Bruna, que deveria pagar 100 pelo café, continua pagando 100 pelo café, porque a mora é dela, credora. Se o preço do café subiu, Bruna, que pagaria 100, não paga 100, paga 120, porque é dela a mora.
Em suma, senhores, se o preço oscilar para baixo, Bruna continua pagando 100, que era o valor contratado. Se o preço oscilar para cima, Bruna paga 120, porque é o preço novo. Não, a lei não trata isto como perdas e danos. A lei trata isso como novo preço. Ela não trata como indenização. Ela trata como prestação principal devida. E isto está com todas as letras no artigo 400, última parte. O artigo 400, última parte, vai dizer o seguinte. Bruna, faça aquela leitura para a gente de todo o artigo, mas com ênfase naquilo que está em azul, por favor. Tá. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. A variação, Ramsés, não é dano. A variação seria baseada no enriquecimento sem causa. Porque, afinal, aumentou o valor, eu faço jus a mais dinheiro. Se diminuiu, eu faria jus em tese a menos dinheiro. A ideia aqui é suavizar a regra pacta sunt servanda, que é do preço, imputando ao devedor, imputando ao credor moroso, o pagamento do preço maior. Leiam que coisa linda em termos de língua portuguesa. Sujeita-o, quem? O pronome átono, o credor, a recebê-la, quem? A coisa, pela estimação mais favorável ao devedor, pelo novo preço, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para pagamento e de sua efetivação. Primeiro momento, 20 de maio, eu tinha que entregar o café. Não entreguei por mora do credor. Em 20 de junho, quando eu entreguei o café subiu. O credor paga o valor acrescido. Em 20 de junho, quando eu fui entregar o café caiu. O credor paga o valor contratado. É o preço mais favorável ao devedor, se ele oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e a sua efetivação. Portanto, a mora do credor implica uma terceira vantagem para o devedor. Se o objeto se valorizar entre a data em que a entrega ocorreria e a que efetivamente ocorreu, o devedor tem direito a exigir o preço maior. O devedor tem direito a exigir o preço maior. Senhores, por que eu paro nesse dispositivo para explicar com muita calma? Quando eu fui dar esse curso em Manaus, no ano de 2003, quando o código entrou em vigor, evidentemente eu não era professor da São Francisco, só virei professor da São Francisco em 2008. Aliás, eu não era nem doutor, não tinha nem título para ser professor da São Francisco. Eu estava dando aula para um grupo de juízes e uma juíza dizia assim: professor Simão, eu não consigo entender como o credor, que é credor, paga alguma coisa ao devedor. Quem paga é só o devedor. É porque essa magistrada não tinha compreendido que essa lógica de ter um credor e um devedor único, ela é própria do contrato unilateral, como um contrato de mútuo. Se Simão pega dinheiro emprestado de Marcelo Cairala, Simão é devedor e Cairala é credor. É uma via de mão única, porque o mútuo é um contrato unilateral. Só que na compra e venda, eu tenho uma bilateralidade que leva a uma situação que não tem nada de estranha, que é perfeitamente aceitável, em que alguém que é credor da coisa e devedor do dinheiro, que é o comprador, vai pagar ao credor do dinheiro e devedor da coisa, que é o vendedor, o valor acrescido. Porque a mora do comprador é a mora do credor da coisa, que simultaneamente é devedor do dinheiro. E o credor da coisa e devedor do dinheiro entrando em mora vai pagar
ao credor do dinheiro e devedor da coisa o valor acrescido, o valor aumentado. Se reduzir, como eu dei aqui no exemplo, no slide de baixo, se reduzir, eu pago 100. Se subir, eu pago 120. Porque o credor da coisa é devedor do dinheiro. E o credor do dinheiro é devedor da coisa. Eu lembro, senhores e senhoras, que naquela aula em Manaus, naquele ano de 2003, eu passava todo mês, uma semana em Manaus dando aula. Aliás, só para os senhores saberem, eu saía de Manaus no voo da 1h da manhã, chegava aqui em São Paulo às 4h, aqui tem 1 hora de diferença, o relógio ia para 5h, eu saía de Cumbica, ia direto à Avenida Paulista, chegava normalmente 6 da manhã, dormia no sofá do curso preparatório que eu dava aula, dormia 1 hora, 1h30, tomava meu café e começava a dar aulas para a OAB. Dava aulas das 8 às 18. E 18 horas eu ia para minha casa em São Paulo. Não tinha almoço, não tinha nada, porque não tinha intervalo. Eram aulas contínuas. Bons tempos aquele. Aliás, eu digo sempre que um bom piloto é bom piloto porque tem horas de voo. E o bom professor é bom professor porque tem horas de sala de aula. Se o comprador já tiver efetuado o pagamento em dinheiro, ele não se livraria do vínculo da posição de devedor? Como o comprador, Arthur, está em mora, porque ele é credor da coisa, o comprador pode cobrar a diferença. Porque na data em que o comprador foi entregar, em que o vendedor foi entregar, o comprador que já tinha pago o preço não estava lá para receber. E a coisa aumentou na segunda entrega, na data em que ele efetivou a entrega. Então, mesmo já tendo o comprador paga o preço, o comprador não recebe a coisa, o comprador entra em mora, logo na segunda entrega, a data em que a entrega se efetiva nos termos do artigo 400, o comprador vai pagar a diferença, mesmo já tendo pago o preço. Professor, fiquei com uma dúvida. Caso o senhor, se no caso o senhor leva ao Marcelo, ele não está para recebê-lo, e o cavalo morre por força maior, por conta de um raio, o Marcelo deve pagar o equivalente. Só vamos com alguma dificuldade teórica aqui, tá? Quem devia o cavalo era eu, Simão, tudo bem? Se eu devia o cavalo ao Marcelo e o Marcelo está em mora, o devedor, o credor em mora, só haverá responsabilidade do devedor no caso de dolo do devedor. Então, se o cavalo morrer por culpa de Simão, ou se o cavalo morrer por força maior, Simão não entrega cavalo a Marcelo, porque a mora era do credor na primeira hipótese. E por quê? Na hipótese de mora do credor, não há mora do devedor. Então, o devedor não responde. Então, vamos separar a conversa para ficar bem clara a sua resposta. Simão vai entregar cavalo a Marcelo. Marcelo não está lá para receber, mora do Marcelo credor. Simão leva o cavalo de volta. Se Simão não entregar o cavalo depois, que o cavalo morreu por culpa, Simão não responde, artigo 400. Se Simão entregar cavalo a Marcelo depois, e não entregar o cavalo, e cavalo morrer por força maior, 393. Porque como no 393 eu estou na normalidade da situação do devedor, porque o devedor não está em mora, os fundamentos são distintos. Se cavalo morrer por força maior, Marcelo nada pode exigir, porque houve força maior 393. Se o cavalo morrer por culpa de Simão, Marcelo não pode exigir, porque ele está em mora do artigo 400. Então, respondendo a sua pergunta, Gabriel, se o cavalo morrer durante a mora do credor, por força maior, o devedor por nada responde, artigo 393. Se o cavalo morrer por culpa do devedor durante a mora do credor, culpa em sentido estrito, Simão não responde, artigo 400. Simão só responde pelo equivalente mais perdas e danos se o cavalo morrer por dolo de Simão. Vou resumir a ideia para que não falhe. Se o cavalo morrer por força maior durante a culpa do credor, durante a mora do credor, se o cavalo morrer por força maior durante a mora do credor, Simão nada responde pelo artigo 393. Se o cavalo morrer por culpa em sentido estrito durante a mora do credor, Simão não responde pelo artigo 400. Se o cavalo morrer por dolo durante a mora do credor, Simão responde pelo artigo 400. Mas é possível o devedor exigir o pagamento no caso do raio? Não, Vitor, não é possível o devedor exigir pagamento no caso do raio, porque no caso do raio a obrigação se resolve. As partes voltam ao estado anterior. Quem sofre a perda é o proprietário. Quem sofre a perda é o dono. Res perit domino. A obrigação se extingue. Eu não posso exigir o dinheiro de Marcelo. Res perit domino. As partes voltam ao estado anterior. Statu quo ante.
Alguma dúvida sobre essa questão, meus amigos? Alguma dúvida sobre essa questão? Eu adorei sua pergunta, Gabriel. Se o devedor vai entregar o cavalo, o credor não está lá para receber, o credor está em mora, o credor traz o cavalo de volta e cai o raio, força maior. A obrigação se extingue. Não há como se exigir perdas e danos. As partes voltam ao estado anterior. Ele não está sendo prejudicado pela transferência. Ele continua com os riscos de ser proprietário do cavalo, viu, Vitor? Ele continua com os riscos de ser proprietário do cavalo. Ele não é menos proprietário por causa da mora do credor. O contrato não transfere propriedade no Brasil. Na regra francesa, transfere. Como o contrato não transfere propriedade, Vitor, o fato do caralho estar em mora não o transformou em proprietário. Eu continuo dono. E eu continuo com os riscos da coisa. Eu continuo com os riscos da coisa. A mora não gera uma transferência de propriedade. Eu continuo com a regra res perit domino completamente rígida. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão que os senhores queiram levantar? Mais alguma confusão que os senhores não entenderam? Esses dois artigos são os mais complicados para a compreensão do sistema. Uma última nota e eu acabo a aula de hoje. A doutrina afirma que se credor e devedor tiverem mora ao mesmo tempo, ninguém tem mora. Chama compensação de moras. Se eu não for entregar o cavalo ao Henrique, porque eu bebi todas, mas o Henrique não estava lá para receber o cavalo, porque ele também bebeu todas, no caso de mora bilateral, há uma chamada compensação de moras. E ninguém está em mora. Portanto, eu não aplico nem o artigo 399, nem o artigo 400 do Código Civil. Última informação. Mora bilateral ou recíproca. Se ambos estão em mora, ninguém está em mora. Ocorre uma compensação de moras. Eu não aplico nem a regra do 399, que aumentaria a responsabilidade do devedor, e nem a regra do artigo 400, que diminuiria a responsabilidade do devedor. Se os dois estão em mora, ninguém está em mora. Se os dois estão em mora, há uma compensação de moras, há uma ideia de que impari causam aliás, não estou escrevendo, vocês não estão vendo, não adianta nada. Deixa eu projetar o slide. Há uma noção de torpeza bilateral, impari causam turpitudinem cessat repetitio. Havendo torpeza bilateral, esse é o mesmo brocardo que se aplica ao dolo bilateral. Havendo torpeza bilateral, impari causam turpitudinem cessat repetitio. Ou seja, não há como se aplicar os efeitos dos artigos 399 e 400. Ambos os artigos não terão aplicação legal. Impari causam turpitudinem cessat repetitio. Que beleza, repetitivo. Repetitio. Impari causam turpitudinem cessat repetitio. Meus amigos, acabamos a aula de hoje. Se os senhores pudessem ver aqui da minha janela o IP que floriu, o IP cor-de-rosa, como os senhores não podem ver da minha janela, os senhores têm duas alternativas. Uma é os senhores olharem no meu Instagram, um lindo IP cor-de-rosa que floresce no Largo de São Francisco. A segunda alternativa é a Bruna postar, Bruna, no Moodle, uma foto do IP. Já que a Bruna pensou em postar minha própria foto, Bruna, essa eu entendo menos interessante, mas você pode postar também a foto do IP que eu vou te mandar, com a seguinte legenda, Bruna. São Paulo floresce em plena pandemia. Dito isso... Eu queria uma selfie sua com o IP no fundo. Eu aposto que eles vão se manifestar a esse favor no chat aqui, ó. Os senhores gostariam de uma selfie minha com o IP no fundo? Será que isso é sério? Isso é piada, né? Isso é sacanagem, sentido jurídico. 100% a favor. Tá bom. Eu vou fazer uma selfie minha com o IP no fundo. Então, nós vamos pôr a flores em plena pandemia. E não as flores do mal do Baudelaire. As flores do bem. Mais alguma nota sobre isso? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Senhores, pelo que eu percebo, em termos do nosso calendário,
Semana que vem é a primeira semana de junho, o mês que antecede julho, que só é julho depois de Júlio César, porque antes era o mês de Quintílios, que era o 5º mês do ano. E o mês que antecede julho, que é o mês de junho, temos aqui quarta-feira, dia 3, aula do professor Simão. Quinta-feira, dia 4, aula do professor Simão. Quarta-feira, dia 10, aula do professor Simão. Quinta-feira, dia 11, era Corpus Christi, mas o feriado foi antecipado. Haverá aula do professor Simão. Quinta-feira, dia 11 de junho. E depois, meus amigos, salvo o melhor juízo, se iniciam as provas. Confere isso, Bruno e Marcelo. Vocês têm o calendário na cabeça ou não têm o calendário na cabeça? Professor, pelo que eu lembro, é isso mesmo. Provavelmente na semana do dia 15, né, Bruna? Se iniciam as provas, certo? Eu acho que é isso, sim. Ontem o excelentíssimo senhor governador João Dória publicou lá um desconfinamento que eu honestamente não entendi. Achei aquilo ultra complicado, aliás, eventualmente feito para que ninguém entenda mesmo. Hoje o excelentíssimo senhor prefeito Bruno Covas diz que o Dória fez, mas não vai, São Paulo não vale nada. Ele é que vai decidir tudo. Uma coisa curiosa essa, né? Essa briga de poder. Mas como o item educação não está lá nos itens de desconfinamento, nem na fase 2, nem na 3, nem na 4, nem na 5, não voltamos para a sala de aula, pelo menos agora em junho. Portanto, a prova será na modalidade virtual. Como será? Eu ainda preciso conversar com o Marcelo, com a Bruna e com o Henrique para tomarmos algumas decisões de como aplicaremos esta prova virtual. Senhoras e senhoras, bom descanso, boa quinta, boa sexta. E quem quiser amanhã assistir a uma aula na matéria do professor Francisco Satiro e Paula Forgione, com o professor português Fernando Araújo, a Bruna vai pôr também, por favor, Bruna, um link, que é uma sala do Google Meet, que amanhã nós vamos conversar, 7h25, sexta-feira, dia 29 de maio do ano da graça de 2020, o ano da pandemia e da peste, com o professor Fernando Araújo sobre criptomoedas. O professor Araújo é um profundo estudioso. Vocês têm aula com o Satiro amanhã, que vocês estarão lá. É um profundo estudioso de criptomoedas. Estaremos juntos amanhã, 7h25. Eu, vocês, Araújo e todos os demais. Mando para a Bruna também, Bruna, a sala do professor Satiro, e a gente põe no Moodle para os que quiserem participar. Inclusive, o Marcelo Cairala manda para o Marcelão, que certamente estará lá para prestigiar o mestre Fernando Araújo. 7h25, sexta-feira. Abraço a todos e todas. Beijão. Então, vou fazer uma foto minha, uma selfie, junto ao IP do Largo de São Francisco.